pessoal, tudo bem? Gente, pensando em muitas coisas, decidi vir aqui e mais ou menos abrir um pouco mais dessa questão da maternidade, sentimentos, sensações e tudo mais. E aí eu pensei de criar um desabafo aqui, né, pra gente poder comentar sobre e gosto de ouvir vocês também, né? Eu sei que no meu daily, né, muitas meninas mandam mensagem perguntando, falando, tirando dúvidas, por mais que eu não seja uma expert assim, mas eu vejo muitas meninas também que acabaram de ter bebê, me chamam, pessoas que ainda vão ter, né, que estão grávidas, ou meninas que têm a bebê com a mesma idade que a minha. Então eu gosto muito dessa troca e eu pensei, por que não fazer um quadro, digamos assim, de desabafos aqui pra gente poder compartilhar mais, né? Então, vamos lá. Bom, gente, antes de tudo, né, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Rebeca, tenho 23 anos, sou mãe de uma bebê de 7 meses e estou vivendo aí 100% para maternidade e por isso eu acho legal trazer esse lado também, né? Eu sei que tem muitas mulheres que deixam os bebês na creche ou com pessoas, obviamente, porque tem que voltar à rotina de trabalho e tudo mais. E graças a Deus, por enquanto, né, pelo menos esse tempo foi o que a gente estabeleceu, eu e meu marido, de ficar em casa, cuidar do bebê, cuidar da casa, enfim. Então, vamos lá. Bom, o que eu quero trazer hoje é não se cobre tanto. Se você vive uma maternidade mais leve, você se torna uma pessoa mais leve e você consegue viver muito mais tranquila. Por quê? A maternidade, ela já cobra muito da gente, muito mesmo. É assim, acho que desde o momento que você se torna mãe, eu não sei se você teve essa sensação, mas quando a Maria nasceu, né, a minha filha, eu lembro que no hospital mesmo eu pensei, meu Deus, ferrou. O que que vai ser da minha vida? O que que vai ser de mim? Tipo assim, agora é de verdade. Porque é muito louco isso. Quando o bebê tá na barriga, você pode fazer de tudo, se você não tiver uma gravidez de risco, enfim. Mas eu, por exemplo, eu não tive nenhum empecilho, eu não tive problema nenhum. Com 9 meses eu tava na 25 de março, eu tava no Brás, eu tava no Bom Retiro, andando de metrô pra cima e pra baixo. Então, grávida, eu pude fazer muita coisa ainda. Agora, quando a bebê nasceu, eu tive que ficar em casa, claro, né? Eu também tive as complicações depois do parto, então eu tive que ficar mesmo em casa. Eu não fiz muitas coisas que mulheres fazem 15 dias parida, né? Mas pra mim foi muito difícil, porque eu tinha que tirar aquele tempo e eu acabava me cobrando, porque eu não descia pra ficar com a Maria, eu não saía de casa pra ver as pessoas ou respirar outros ares. No máximo eu ia aqui embaixo no prédio, mas eu não fazia mais nada e eu me cobrava nisso também. Mas quando você vive uma maternidade sem cobrança, é muito mais leve. Mas assim, as cobranças vão existir, sim, é difícil, porque você se cobra, e como eu falei, desde o primeiro minuto, quando a Maria nasceu, eu já me cobrei falando, meu Deus, e agora? Eu não posso morrer, não pode acontecer nada comigo, porque a minha vida é pra ela. Tudo que eu tenho é literalmente dela, né? E ali você já se cobra e aí você vai pra casa e fala, meu, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir dar banho? Que nem o primeiro banho, quem deu foi o Pedrosa, não fui eu. O Pedrosa, meu marido, ele foi a primeira pessoa a dar banho na Maria em casa, porque eu tinha medo e eu me cobrava de tipo, nossa, e se eu deixar entrar água no ouvido dela? E se eu deixar ela escorregar? E se isso? E eu ficava me cobrando e eu fui me impedindo de fazer várias coisas. E também fui me impedindo de viver uma maternidade mais feliz, sabe? Uma maternidade mais leve. Hoje a minha filha já tá com 7 meses e dentro desses 7 meses eu pude aprender muito já, sabe? Eu lembro que eu me cobrava muito porque eu queria estar o tempo todo com ela, porque eu sabia que, por exemplo, ainda mais recém-nascido, né? Quando o bebê chora é fome, é dor, e o bebê recém-nascido, ele mama o tempo inteiro, ele precisa da mãe o tempo inteiro. Se ele não toma do peito, né? Ele precisa ali do leite, da fórmula, enfim. E eu me cobrava muito, e eu lembro que eu não deixava ninguém viver, porque eu não vivia, porque eu ficava com medo, ficava presa, ficava me cobrando. Ai, mas e se a Maria acordar? Ai, mas e se isso? E aí eu não dormia. E aí eu não deixava ela com meu marido, porque eu falava, não, e se meu marido não acordar enquanto ela chora? Como que ele vai saber que ela tá chorando, que ele precisa me dar ela? E eu ficava me cobrando muito. E eu fui vivendo algo muito pesado e eu ficava muito mal. E eu não sei se você já passou por isso, mas a pior coisa é você viver a maternidade na exaustão. Porque sim, é cansativo, ainda mais nos primeiros meses.
porque realmente o bebê não vai dormir todas as noites completas, né? O bebê, ele tem as suas crises ali de isquesia, cólica, ele tem muitas questões, né? Graças a Deus a minha bebê foi uma bebê muito tranquila. Desde o primeiro mês ela dormia 8 horas por noite, agora que ela tá dando trabalho, mas tinha noite, sim, que ela virava, né? Ainda mais quando dava vacina e tudo mais. E não foi fácil, mas eu tive que aprender. Primeiro, eu tive que aprender a confiar em Deus, porque se Deus deu esse presente pra mim, é porque Ele vê que eu sou capaz. Segundo, eu tinha que confiar no meu marido. E entender que se eu estivesse dormindo e se ele também estivesse dormindo, ele ia acordar para ouvir ou para ajudar a Maria e, consequentemente, ele traria ela para mim. Terceiro, eu tive que confiar na minha mãe. A minha mãe também ajudou a gente nos primeiros meses, né? Na verdade, a gente ficou na casa dela, né, nos primeiros 25 dias. E eu precisei confiar, né? Enquanto a minha mãe, por exemplo, cuidava de mim, meu marido cuidava da Maria. Quando meu marido cuidava de mim, minha mãe cuidava da Maria. Então eu precisei abrir meu coração para isso, sabe? São pontos importantes que eu pensei de trazer, porque lembrar que se Deus me deu esse bebê é porque Deus confia em mim como mãe, como mulher, e Ele sabe do meu potencial, Ele sabe que eu dou conta. Então, foi um processo no começo de trabalhar essa confiança, tanto em Deus, quanto nas pessoas que estavam, né, a minha rede de apoio, quanto em mim, porque eu precisava confiar nisso. Tanto é que eu tinha muito medo de dar banho na Maria na banheira. Eu não gosto, até hoje não gosto. E eu falava, vou dar banho no chuveiro, né? Porque eu sempre dei banho no chuveiro do meu irmão, na minha sobrinha, enfim. Então eu sempre fiz muito essas coisas, né? E eu falei, por que não fazer com a minha filha? E aí eu acabava que eu tinha muito medo, né? A minha mãe também falava, ai filha, será, né? Enfim, toma cuidado, que minha mãe, ela já é mais medrosa. E minha mãe falava, não, vamos dar na banheira, eu dou, não tem problema. E aí eu comecei a dar banho no chuveiro. E aí, assim, até hoje eu dou banho no chuveiro na Maria, praticamente todos os dias, né? Quando não é comigo, é com a minha mãe. Quando não é com a minha mãe, é com o pai dela, enfim. Então, eu aprendi a confiar e a entender que se Deus me deu é porque Deus confia em mim. E eu precisava trazer essa confiança pra mim, pra que eu não tivesse medo, receio, sabe? Porque quando a gente se cobra muito, a gente acaba gerando um negócio, e até mesmo os bebês sentem muito isso, que é quando você, por exemplo, isso acontece muito, muitas mães falam sobre isso. Tem um grupo de mães e nesse grupo a gente comenta sobre essas questões e lá a gente chegou a essa conclusão, que é o quê? O bebê, ele sente quando a mãe tá feliz, quando a mãe tá triste, quando a mãe tá preocupada, quando a mãe tá ansiosa, enfim. E tem nomes específicos pra isso, mas eu não vou lembrar deles, mas eu quero trazer o exemplo, né? Muitas vezes eu quero fazer a Maria dormir, e aí eu fico, dorme, pelo amor de Deus, dorme, não sei o que, não sei o que lá. E aí ela não dorme, e aí eu fico triste, eu choro, eu fico impaciente, eu fico nervosa. Aí eu acabo deixando ela, tipo assim, eu deito ela e fico deitada do lado, sabe? Mas não fico ninando ela, enfim. E aí eu vou me acalmando. E depois que eu me acalmo, eu pego ela, em menos de 5 minutos ela dorme. Por quê? As nossas emoções refletem nos nossos bebês. E aí entra a questão da cobrança. Se você se cobra demais, você não vai dar certo. E o seu bebê não vai fazer dar certo também. Inconscientemente, né? É algo que é interno mesmo de cada um, mas isso realmente acontece. Se você se cobra muito, você vai viver uma maternidade mais puxada, mais sobrecarregada. E aí, consequentemente, o seu bebê não vai fazer as coisas com leveza. Isso é muito complicado, né? Eu tenho aprendido muito isso. Quando a gente começou a introdução alimentar da Maria, né? Foi agora com 6 meses. A gente começou primeiro com as frutas. E naquela conversa, no grupo que eu tenho de mães, né? A gente já tinha comentado, né? Uma das mães tem um bebê mais velho e ela compartilha muito sobre essa questão, né? Como foi. A gente perguntou também sobre introdução alimentar e tudo mais. E ela falou coisas que me fez refletir e eu também fui atrás. E eu vi, né, que, por exemplo, a introdução alimentar é justamente introduzir o alimento. Então não significa que o bebê vai comer tudo, não significa que o bebê vai gostar de primeira, até porque ele só toma leite, né? E aí do nada vai chegar uma fruta super doce, ou uma fruta super azeda, ou uma fruta ácida, e o bebê não vai gostar, né, de primeira. Então, por exemplo, essa cobrança eu não tive, né, da introdução. Eu falei, não, se ela gostar, gostou. Se não gostar, paciência, a gente tenta outro dia,
né? E isso deixou muito mais leve. E a Maria, ela come super bem. A gente já tá no segundo mês da introdução. E no primeiro mês foi frutinha, o segundo legumes e verduras. Depois eu posso falar mais sobre isso em outro vídeo. Mas hoje em dia tem sido muito bom. É prazeroso pra mim, pra ela. Porque não existe essa cobrança, sabe? Eu me sinto super tranquila. Óbvio que depois eu fico pensando, meu Deus, será que ela tá satisfeita, né? Mas mesmo que ela não esteja satisfeita pela comida, ela pode tomar o leite o tempo que ela quiser, né? Porque é um processo de adaptação. A gente não tirou o peito pra ela só comer comida, né? Enfim, então os dois juntos. Então, pra finalizar esse vídeo, né, eu queria deixar esse recado de que não se cobre. É muito mais importante você viver uma maternidade leve do que viver se cobrando. E aí entra também a questão da cobrança das pessoas. Por exemplo, eu comecei a introdução alimentar agora, na Maria, e muitas pessoas, né, que são meio de fora, assim, da nossa realidade, né, distantes. Ai, mas por que você ainda não dá carne? Ai, por que você ainda não dá isso? Ai, porque ela come de tudo. Ai, ela pode comer de tudo já, não sei o que, não tem problema. Meu filho, na minha época, comia X coisa, minha filha comia tal coisa. E eu ficava, no começo, eu me cobrei. Eu falei, nossa, será que, tipo assim, será que a Maria tá mal? Ela não tá bem porque ela não tá comendo direito? Porque ela come pouco, né? Tipo assim, óbvio, né? Porque a médica falou, né, que o bebê, a gente geralmente come desse tamanho, né? Hoje em dia não, que a gente já alargou o nosso estômago, mas quando é bebezinho é sempre esse tamanho, óbvio, do tamanho da mãozinha deles, né? Então, ela come o suficiente pro tamanho dela. Mas eu ficava me cobrando, porque as pessoas me cobravam. Então ignora. Quando você se torna mãe, você tem que criar isso. Ignorar a cobrança alheia, ignorar opiniões alheias, a não ser que seja uma opinião boa e que você tenha pedido. Mas caso você não tenha pedido, ignora. Porque assim, já é difícil viver uma maternidade tranquila. E se torna mais difícil ainda se você vive uma maternidade se cobrando. Então, não se cobre. Entenda que existe um tempo para você, para o seu bebê, para sua rotina. Existe um tempo certo para todas as coisas. Já dizia, né, na palavra de Deus, lá em Eclesiastes 3, que fala sobre isso. Existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Então, existe o tempo certo para o seu bebê comer bem, dormir bem, andar, falar, engatinhar, enfim, existe um tempo certo para tudo. Então, por isso, não se cobre. Viva uma maternidade mais leve. E eu trago esse exemplo de maternidade porque é o que eu tenho vivido, mas traga para sua vida isso também, sabe? Mesmo que talvez você não seja mãe, eu não tenho o sonho de ser mãe, mas que você possa trazer isso para sua realidade. Não viva uma vida se cobrando tanto. Já é muito difícil. Todo mundo tem as suas questões, seus trabalhos, né? Faculdade, escola, família, né? Todo mundo tem suas questões. Então a gente precisa viver uma vida mais leve e uma vida mais leve em Jesus. E eu tenho aprendido isso. A maternidade com Jesus, ela se torna muito mais agradável. A maternidade com Jesus, ela se torna muito mais, como posso dizer, feliz. Literalmente, por mais que exista sim os seus desafios, as suas preocupações, as suas dúvidas, incertezas, mas a maternidade com Jesus, ela é muito mais tranquila. E é isso, eu queria deixar esse recado para vocês, que realmente você possa guardar isso no seu coração. Existe um tempo para cada coisa, por isso não viva uma vida inteira se cobrando. Beleza? É isso. Se você gostou, deixa um likezinho, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!